São 3 as habilidades que formam o tributarista do futuro: técnica tributária, inteligência de negócios com uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Olá pessoal, começando aqui mais um episódio do nosso podcast Tributarista do Futuro, comigo Letícia Amaral, tributarista de inteligência de negócios, e aqui nesse podcast que nós discutimos as estratégias para que você saia do zero e se torne um tributarista de inteligência de negócios valorizado, um verdadeiro diamante para os seus clientes. E hoje um episódio especial, ao vivo, no nosso estúdio, com uma convidada presencialmente aqui, nossa querida Helena, e vamos falar sobre reforma tributária, Simples Nacional. E aí, será que vale a pena para você que está ou ingressando agora no tributário ou já está há mais tempo, será que vale a pena você se especializar em serviços tributários para empresas do Simples Nacional? Pois esse vai ser o episódio do nosso podcast de hoje. Então, Helena, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É muito bom ter aqui. Ó, sabe que você está inaugurando o nosso estúdio, né? Está inaugurando o nosso estúdio para fazer um podcast ao vivo, então sinta-se privilegiado, para mim é uma honra também tê-la aqui. Eu já me sinto, só de estar aqui, eu já me sinto muito privilegiada. Ah, que legal. Helena, então vamos lá. Antes da gente começar falando sobre forma tributária, Simples Nacional, se apresenta. Se apresenta para o nosso público. A gente não é a primeira vez que você participa no podcast, você já é professora da casa, BPT Educação, mas sempre temos pessoas chegando, então se apresenta aí. Então, meu nome é Helena Roberto, eu sou tributarista de inteligência de negócios formada pelo IBPT, sou professora aqui da casa e eu atuo na área tributária já tá inteirando um tempinho aí, ó, desde 2019, mas efetivamente como tributarista de inteligência de negócios depois que eu vim aqui pro IBPT. E eu já atuo na área da parte de recuperação de créditos tributários, atendo na maioria das vezes empresas do Simples Nacional, inclusive é o nosso tempo do nosso podcast de hoje, se realmente vale a pena trabalhar com essas empresas. Então, já tem várias formações dentro da área tributária e venho atuando principalmente na parte operacional. Então, ali é no dia a dia mesmo, nos perrengues, nas dificuldades que a gente tem na nossa parte de atuação. O que é muito bom, né, Helena? Que é o operacional. Sim. Que a gente vê de fato quais são os principais problemas, objeções, e que a gente realmente consegue internalizar aí, né, o problema de cada cliente. Gente, deixa eu só, antes da gente dar continuidade aqui, entrar no nosso tema. Marcos, Instagram não está, você não deu play, o pessoal não está vendo a gente no Instagram. E a gente sempre gosta de compartilhar tanto para o YouTube como para o Instagram, mas o Instagram não está aí. O pessoal não está nos vendo. Vamos só conectar aqui o pessoal. Deixa eu só conectar aqui todos. Aí, pronto. Que aí, pessoal, também a gente consegue avisar o pessoal do Instagram que estamos ao vivo no YouTube. E, gente, vocês que estão aqui, meus queridos alunos da turma 14 do FTF, meus queridos mentorados da mentoria FTF, temos novidades também. Chegaram as nossas agendas e a nossa garrafinha aqui do FTF. Então, se você está esperando chegar o seu kit físico, ele foi despachado ontem. Então, logo aí vocês vão receber na casa de vocês, todos os que têm direito ao nosso kit do Tributarista do Futuro vai receber aí nos próximos dias nas suas casas, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos começar contextualizando, já que a gente vai falar de reforma tributária Simples Nacional, vamos começar contextualizando. Ali no final de julho, do mês de junho de 2023, agora tivemos a aprovação da PEC 45, totalmente reformulada. Na verdade, tivemos várias inovações em relação ao projeto original. Foi um projeto aglutinado, foi denominado PEC 45A, foi aprovado pela Câmara dos Deputados.
está agora no Senado Federal em votação, né? Começamos agora nessa semana do mês de agosto, o Senado começou a analisar esse texto que foi aprovado na Câmara. Então a gente está visualizando aí que nos próximos meses teremos muitas novidades aqui, ainda mais que a gente já está acostumado na área tributária, muitas novidades em relação a mudanças, né, no nosso sistema tributário nacional. Para quem não sabe, PEC é projeto de emenda à Constituição, e por conta de ser um projeto de emenda à Constituição, nós vamos ter a mudança do nosso sistema tributário nacional lá na nossa Constituição Federal, caso essa PEC seja de fato aprovada nas duas casas do Congresso, seja sancionada, enfim. E a previsão é de que, se tudo der certo, até o final do ano nós teremos essa nova estrutura do nosso sistema tributário nacional. Contudo, a gente já fez alguns episódios, os últimos episódios de podcast, a gente já falou sobre as principais mudanças e hoje a gente vai falar especificamente sobre Simples Nacional. Então, o que a gente pode esperar em relação a esse regime tributário voltado à simplificação para empresas, para microempresas e empresas de pequeno porte? E é esse o tema que a gente vai tratar aqui junto com a Helena. Então, Helena, vamos lá começar, vamos falar o que muda, né? Vamos pensar que se esse projeto, do jeito que foi aprovado na Câmara dos Deputados, se ele passa mesmo, né? Ele é finalmente aprovado, o que vai mudar em relação a Simples Nacional? O Simples Nacional, ele acaba assim, quando a gente fala da legislação, dessa mudança, eles falam nada altera para o Simples Nacional, né? Só quando a gente vai pensar ao pé da letra, se a gente tem 5 tributos que são apurados pelo Simples Nacional, que eles vão deixar de existir e se tornar 2, então aí o que muda? Nada muda para o Simples Nacional? Como assim? Vão tirar 5 tributos e colocar 2 no local. Então aí a gente já vê uma diferença. A nova emenda constitucional, ela traz muito presente a questão da tomada de créditos. E a gente tem essas vedações para o Simples Nacional, porque entende-se que o Simples Nacional por si só já é um benefício. Então ele não tem isenção, ele não tem alíquota zero, então essa questão da tomada de crédito. E aí eles colocaram uma oportunidade de uma operação de forma híbrida no Simples Nacional, que eu acredito que isso vai causar muita confusão. Porque a gente já está falando de empresas que têm uma carência muito grande de pessoas, de profissionais para poder auxiliar. Uma dificuldade muito maior, então assim, quando a gente teve a emenda constitucional 42, ela veio justamente para tentar dar esse suporte, para colocar esse auxílio para os micro e pequenos empresários. E aí a gente vem a uma reforma, que é algo assim, que dificilmente vai ocorrer tão cedo, novamente, assim, se ela já passar, for aprovada e tudo, dificilmente ela vai ocorrer. Mas e essa transição, e essa questão híbrida, o quanto os empresários do Simples Nacional talvez possam perder justamente por conta dessa sistemática de débito e crédito. Eu sou do Simples Nacional, estou fazendo venda, só que eu gero menos crédito do que uma empresa do lucro real e do lucro presumido. Então, às vezes, o meu cliente vai optar a comprar por outra empresa e não pela minha, pelo fato de eu estar no Simples Nacional. Então, eu acho assim que por mais que a fundo fale e o que comenta nada muda, eu acho que muda muita coisa. Vamos só deixar assim contextualizado. Pelo projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, se manteve o sistema do Simples Nacional. Então, hoje a gente tem um artigo na Constituição Federal que fala que deve-se dar tratamento privilegiado às microempresas e empresas de pequeno porte. Esse artigo, ele não vai mudar, ele vai continuar. Só que o próprio fato de haver a continuidade do artigo, contudo, hoje, vamos pensar, nós temos um regime unificado. Então, as empresas do Simples Nacional, elas recolhem todos os seus tributos em uma única guia, né, o documento de arrecadação do Simples Nacional, guia DAS. Não vamos entrar aqui nas diversas exceções, porque existem exceções, nós vamos pegar pela regra geral. As empresas recolhem os seus tributos numa única guia. Quais são os tributos que são recolhidos numa única guia? Imposto de renda, CSL, ISS, ICMS, IPI e a contribuição previdenciária patronal, as contribuições chamadas contribuições do INSS, tá? Então, basicamente, e a depender, claro, do nicho, do segmento de atuação da empresa, ela vai recolher isso de forma unificada. Com a aprovação da PEC 45, vamos pensar que isso seja internalizado no nosso sistema tributário nacional, nós deixaremos de ter PIS e COFINS vai ser substituído pela CBS, né, pela contribuição
sobre bens e serviços, e deixaremos de ter também o ICMS e o ISS, que vão se transformar no IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Além disso, também não teremos mais o IPI. O que vai vir vai ser um imposto seletivo. Então, vai manter a unificação, só que não vão ser os mesmos tributos. Então, esse é o primeiro ponto. A gente não vai mais ter os mesmos tributos que hoje a gente está acostumado no Simples Nacional, naquela segmentação de PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. Isso a gente vai ter que ter toda uma reformulação. Como vai ser? A gente não sabe ainda, porque uma mudança no sistema tributário nacional que está na Constituição não traz alíquotas. A Constituição não trata de alíquotas. Ela trata de bases constitucionais de incidência tributária. Então, as alíquotas, elas vão ser desenhadas de forma apartada. Como isso vai ser depois internalizado na sistemática do Simples Nacional, também vai exigir mudanças na própria Lei Complementar 123, que é a Lei Complementar do Simples Nacional, e nas resoluções do Comitê Gestor do Simples Nacional. Então, existem situações, né, Helena, que hoje a gente não consegue prever, porque a gente está, num primeiro momento, debatendo uma alteração à Constituição Federal. Então, ok. Dito isso, a gente vem no segundo ponto que você trouxe, que é a questão dos créditos, né? Então, vamos pensar. As empresas que recolhem os seus tributos de forma unificada, hoje elas recolhem em alíquotas menores do que as empresas que estão em outros regimes tributários. Quais são os outros regimes tributários? Lucro presumido, lucro real, lucro arbitrado. Tá? Elas recolhem, é um recolhimento unificado e um recolhimento beneficiado, ou seja, com alíquotas menores. Tá? As empresas que tomam crédito, então na nova sistemática, as empresas que tomam crédito, tudo vai ser não cumulativo. Né? Então tudo vai ser um regime de débito e crédito, seja para CBS, seja para IBS, tudo vai gerar direito, tudo, né, a gente ainda tem as exceções, não sabemos, mas assim, a ideia é de ter uma não cumulatividade plena, uma não cumulatividade ampla. Contudo, a própria PEC vem falando, em relação à tomada de crédito, naquelas aquisições de empresas do Simples Nacional, você vai tomar o crédito proporcional. Tá? Então, o crédito proporcional é um crédito menor do que a empresa tomaria se ela estivesse adquirindo de empresas do lucro presumido ou do lucro real, lucro arbitrado, enfim. Tá? E aí esse é o ponto que a Helena trouxe, né? Então, a gente pode ser que haja um desfavorecimento em relação, se a empresa tem que escolher se ela vai comprar uma mercadoria de um fornecedor do Simples Nacional ou de um fornecedor de outro regime, sendo que se ela comprar de um fornecedor de outro regime, ela vai tomar mais crédito, via de regra ela vai escolher comprar de um fornecedor de outro regime. Tá? Então esse é um ponto, vamos pensar, um ponto de crítica que a gente tem, porque pode sim que isso gere um prejuízo para as empresas do Simples Nacional. Mas, Helena, vamos pensar do outro lado, né? A gente está falando de um regime Simples Nacional, hoje ele comporta cerca de 90% de todos os CNPJs ativos do Brasil. Então, a grande maioria, né, disparadamente a grande maioria das empresas, dos CNPJs hoje, que estão no Brasil, ou eles estão no CIMEI, que é o Simples Nacional do MEI, ou estão no Simples Nacional. Né? Então, a gente tem que pensar, a gente está falando do grosso. Do grosso dessa massa. Daí vem a pergunta, tá, eu sou tributarista. Então, vamos pensar que a gente tem aqui os nossos tributaristas de inteligência de negócios, ou os tributaristas que não são tributaristas de inteligência de negócios. Então, via de regra, se a gente for pensar num contexto quantitativo, a gente tem mais potenciais clientes que sejam do Simples Nacional, sim, do que potenciais clientes que sejam de outros regimes. Com a reforma tributária, tá? Pensando nesse contexto, a gente não sabe, a gente tem a expectativa de que saia essa reforma tributária, eu acredito que ou vai sair esse ano ou não sai, né? Mas para os tributaristas que estão se especializando, estudando, por que mesmo assim você diria, vale a pena a gente focar nesse regime e focar nas oportunidades que temos? Porque a gente tem no Simples Nacional o maior nicho de mercado no tributário. Porque se a gente tem mais de 90% das empresas no Simples Nacional, então os nossos clientes estão ali. Eles estão no Simples Nacional.
Fora assim, sem falar na facilidade, né? Porque quando eu vou atender um cliente do Simples Nacional, eu tenho acesso ao decisor muito maior do que quando eu tenho outros regimes. Mas pensando a nível de mercado. Então, a gente tem um grupo de empresas, a maioria das empresas, no Simples Nacional, precisando de profissionais, carente de profissionais. Vem uma reforma tributária que pode alterar, porque a gente fala, não vai alterar o Simples Nacional. Então, a gente não altera o 179, que é justamente o que institui esse tratamento diferenciado. Mas, porque depende de uma lei complementar, que pode vir na sequência. O artigo 149 na Constituição. 179. Então, ele já vem na sequência pode vir uma lei complementar. E porque essas empresas, se essas empresas vão continuar, mesmo com a reforma tributária, elas vão continuar no Simples Nacional. Vai continuar abrindo mais e mais empresas no Simples Nacional. Quando a gente está no lucro real ou no lucro presumido, no arbitrado, cada tributo que eu vou apurar, então se eu vou apurar o imposto de renda, eu preciso conhecer toda a legislação do imposto de renda. Se eu vou apurar a CSLL, eu preciso conhecer a legislação da contribuição social sobre o lucro líquido. E isso para todos os tributos que eu vou apurar. Quando eu estou no Simples Nacional, não. No Simples Nacional, eu preciso conhecer a legislação do Simples Nacional. Então, a dificuldade dessas pequenas empresas, dessas micro e pequenas empresas, de conseguir abarcar toda a legislação, todas as obrigações, é muito grande. Então, nesse caso, seria mais fácil não se formalizar do que estar em outro regime. Então, a opção pelo Simples Nacional, eu acredito que ela vai continuar crescente o tempo todo. Então, as empresas, quando elas começam, elas se formalizam, elas migram sempre, elas iniciam no Simples Nacional, justamente por essa facilidade, né? Essa apuração de unificar. A legislação já traz pra gente que não só a unificação tributária, mas essa redução de obrigações, essa simplificação que o Simples traz pra gente. O Simples é simples? Se fosse somente a parte de regra geral, sim. O problema são as exceções, mas ainda desse modo é mais fácil você começar estando no Simples Nacional. Então, por isso que a tendência das empresas sempre é ir para o Simples. Então, a gente tem alíquotas menores, a gente tem alíquotas diferenciadas, a gente tem menos obrigações que nos outros regimes. Então, por isso que eu acho que é uma oportunidade, sim. E, assim, tem estudos que falam, principalmente na parte de consultoria, quanto maior o cenário de crise, mais crescente, mais ascendente é a linha de consultoria. Porque a pessoa começa a procurar. Então, eu até brinquei, acho que no episódio anterior do podcast que eu participei, que eu peguei e falei do tributarista, assim, que ele tá indo pro topo do profissional mais requisitado. Porque quando a gente pensa no tributarista, ele acaba que é um profissional silencioso ali dentro da empresa, que faz uma grande diferença, mas ele tá ali assim, não é todo mundo que acha que um tributarista vai atender. Não é para todo mundo que acha que o tributarista atende aquele pequeno negócio. Minha empresa é pequenininha e tudo, eu não preciso de um tributarista. E as coisas estão mudando. Então, depois da reforma tributária, mostrou o quanto tem de mercado e o quanto esse profissional é necessário. E vamos pensar no que o pessoal pode, no que os profissionais, né, que estão no mercado, e os tributaristas que estão ou ingressando no mercado, pensando se vale a pena ingressar, estudando, o que eles podem estar se deparando. Tá, mas assim, se a gente tem um contexto de que pode passar essa reforma tributária e que isso vai mudar a legislação do Simples Nacional, vale a pena mesmo assim eu estudar Simples Nacional e querer prestar serviços para as empresas do Simples Nacional agora? Ou será que valeria a pena, então, eu esperar, ver se vai vir reforma tributária, e se a reforma tributária vier, ver se a gente vai ter novas mudanças na legislação, e aí sim eu começar a estudar, e aí sim eu começar a prospectar clientes nesse segmento. O que você diria? Vou usar um termo da minha região. Quem chega primeiro bebe água limpa. Então, se você já tá ali, você já entende porque até a própria PEC, quando a gente olha dentro da proposta, a gente tem uma alteração ali, uma mudança, uma unificação em 5 tributos. Cadê os outros? Então, você já conhece a legislação. Então, eu vou esperar a reforma tributária para depois eu estudar? Não é tudo que vai alterar. Vamos ter mudanças? Vamos ter mudanças, sim. Só que uma vez... E detalhe, algo que eu acho assim, muito importante. Cada lei que você vai estudar, cada regime, você precisa conhecer o histórico dele. Então, não adianta chegar aqui agora e falar assim, nossa, eu vou estudar só a PEC da agora para frente, pronto, acabou. Você não sabe aquele histórico, aquele contexto tudo. Então,
dentro do Simples Nacional. Você já conhece o regime, você já entende muito bem o regime, você vai só estudar aquilo que alterou. Então eu acho que fica ainda mais fácil. Fora que nesse meio termo você já está atendendo, você já tem clientes, você já está no campo de batalha, você já está pegando prática, você está calejando. Então não vou esperar a reforma, depois eu descubro o que eu vou fazer. Ok, enquanto isso, muita gente aí já estudou, já está atuando, já sabe na prática. E as oportunidades já passaram. Já eu foi diria embora. assim, a gente tem hoje, independente de reforma tributária, e aí depois até a gente vai pontuar alguns serviços que o tributarista pode prestar hoje, né? Pensar hoje, se parecer um cliente do Simples Nacional hoje para vocês, já tem oportunidade de prestação de serviço. E só que pensando em reforma, trazendo o tema da reforma tributária para a mesa, as empresas do Simples Nacional, elas não vão demandar os serviços de consultoria tributária depois que a reforma passar. Não, elas querem saber já durante as discussões. As dúvidas surgem durante as discussões. Então, as oportunidades, e eu tenho falado muito isso, até nos outros episódios eu trouxe, eu acho que um dos serviços tributários que já está crescendo muito, que vai crescer cada vez mais, é a consultoria tributária. Porque as empresas precisam entender o que está acontecendo, quais são os possíveis cenários para os seus segmentos, o que vai mudar, o que não vai mudar, como que elas têm que se preparar, se planejar para um novo cenário de reforma tributária. Então, essa é uma máxima que se aplica para as empresas do Simples Nacional também. Fora outras situações, como eu falo, um outro segmento que vai crescer muito, que já está crescendo, é planejamento tributário. As próprias empresas do Simples Nacional vão querer saber, como que eu posso otimizar, então, dentro desse cenário de reforma tributária, como que eu vou otimizar as minhas atividades? A primeira coisa, elas vão perguntar, vale a pena eu continuar no Simples Nacional? O que eu vou ganhar, o que eu não vou ganhar estando no Simples Nacional? E a resposta não vai ser a mesma para todas as empresas. Porque, como a Helena bem trouxe aqui, nós estamos falando de uma reforma tributária que vai mudar a tributação sobre o consumo. Vão ter alguns pontos de mudança na tributação sobre heranças, vai mudar algumas coisas pontuais, mas é uma reforma, sobretudo, uma reforma sobre consumo, sobre a tributação sobre o consumo. Só que no Simples Nacional, de novo, a gente não tem só os tributos sobre o consumo unificados. Nós temos tributos sobre renda, tributos sobre patrimônio, e tributos sobre folha. Basicamente sobre renda e sobre folha que estão unificados no Simples Nacional. Então isso não vai mudar, isso vai continuar. E existem diversas regras que os tributaristas precisam conhecer. E regras gerais de apuração do Simples Nacional, que são bem importantes, principalmente pensando em consultoria. Que consultoria é um dos grandes serviços aí do tributarista, e principalmente do tributarista de inteligência de negócios. Então, assim, para respaldar isso que a Helena trouxe, para quem está olhando o cenário tributário agora e quer saber se vai ingressar agora ou se vai esperar, não espere. Ingresse o quanto antes, Ou se especialize o quanto antes. Por quê? Porque é agora que você vai ter oportunidades. Na verdade, as oportunidades já existem. E aí, Helena, vamos falar um pouquinho sobre oportunidades. Para quem está aí olhando a carreira do tributarista e olhando o nicho das empresas do Simples Nacional. O que a gente poderia trazer de oportunidade de prestação de serviço, ou seja, oportunidade de monetizar o conhecimento, que é algo que eu bato muito, a gente tem que monetizar o conhecimento. É interessante, assim, só voltando um pouquinho na sua fala, a questão do planejamento. Há uns 3 anos atrás, se perguntasse para mim se era fácil vender um planejamento tributário, normalmente, quando eu acoplava o serviço, o cliente me conhecia, na sequência eu conseguia pegar e ofertar o planejamento tributário. Esse ano esse cenário mudou. Eu tenho clientes que ligam perguntando se eu faço planejamento tributário, querendo planejamento tributário. Já com essa preocupação em relação à questão dessa alteração, da questão da reforma tributária. Eu vejo muitas oportunidades no Simples Nacional, eu vejo o pessoal às vezes achando assim, Simples Nacional só tem recuperação de crédito. Gente, não é só isso. Não é só isso. Então, a parte tanto do planejamento, da parte da consultoria, reclassificação de mercadoria, porque assim, igual eu falei, a falta de um profissional ali dentro da empresa dificulta muito. Como que o pequeno normalmente nasce, Ele tem uma expertise em alguma coisa, junta ali um dinheiro e tudo e resolve
empreender naquilo ali. Então, ele não trabalha uma estrutura, ele não tem um planejamento estratégico, ele não entende de tributação, ele entende efetivamente da operação do negócio dele. Então, por isso que ele demanda pessoas que vão auxiliar. Então, a questão de oportunidade na parte de planejamento, de recuperação, de consultoria, a gente vai ver muito. Uma vez que hoje você está com o empresário já auxiliando, porque o planejamento ele tem que ocorrer, a consultoria tem que ocorrer antes. A gente não pode esperar acontecer. Então, nessa transição, nesse período ali, você vai deixar a casa organizada, você vai deixar a casa arrumada e vai começar a prevenir o risco. Então, qual que é o risco para mim? Nossa, se eu continuar no Simples Nacional, pode ser que eu não consiga fazer uma venda, vou perder um fornecedor por conta da tomada de crédito. Ah, não, pode ser que para mim o regime híbrido vai ser interessante, pode ser que eu continue aqui. Só que você só vai conseguir aplicar essas questões uma vez que você conhece esse histórico do seu cliente, que você está ali junto com ele. Então, ir para o campo de batalha nesse momento, se posicionar como um especialista, entender esse mercado, esse nicho, de novo, é o maior nicho tributário, é o maior nicho de mercado que a gente tem no país, é o Simples Nacional, porque a maioria das empresas estão no Simples Nacional. Então, entender esse contexto, já acompanhar esse empresário, eu acho que é muito importante. Então, a gente fala, a gente tem recuperação de crédito, tem consultoria, tem planejamento, tem reclassificação fiscal, tem a parte operacional, tem muita coisa para fazer no Simples. Muita mesmo. E pensar, gente, que as empresas do Simples Nacional, basicamente, elas não têm ainda essa consciência da importância de um tributarista, porque elas normalmente contam ali com o seu profissional contábil, né? Com o escritório de contabilidade que atende. Mas conscientizar da importância de ter um profissional estratégico, que não é um profissional que está dentro, né, das atribuições do contador, fazendo o cumprimento das obrigações tributárias, é algo que também você, como profissional tributarista, tem que levar essa conscientização. E as empresas precisam, só que nem sempre elas sabem que precisam. E está dentro do nosso papel como tributarista levar essa conscientização, porque realmente faz a diferença na vida de uma empresa ser acompanhada por um profissional que está ali sempre estudando possíveis novas estratégias, novas oportunidades, mudanças estruturais de legislação que se apliquem. Então, se a gente for pensar, voltando a essa fala da Helena, de que é o maior nicho, é o maior segmento de atuação, de fato é o maior segmento de atuação. Isso se resume à recuperação de tributos? Não se resume à recuperação de tributos, porque a recuperação de tributos não necessariamente você vai ter para todas as empresas do Simples Nacional. A recuperação de tributos, em alguns casos, elas são muito pontuais, mas todas as empresas do Simples Nacional carecem sim de pelo menos um atendimento de consultoria. Então coloquem isso, que é bem importante, principalmente para quem está começando, principalmente para quem está em centros menores. Por mais que eu defenda muito aqui, olha, o tributarista, ele tem liberdade geográfica, ele pode atender empresas do Brasil todo, mas para atender empresas do Brasil todo, você prescinde de uma construção de autoridade, você prescinde de um networking mais amplo, que nem sempre as pessoas que estão começando agora têm. Então, quem está começando agora vai ter mais facilidade de ter um networking com o dono do supermercado, com o dono da farmácia, com o dono da loja que tem ali perto de casa. E todas as cidades, todos os municípios, independente do tamanho, vão ter sim empresas do Simples Nacional para atendimento. E aí, Helena, puxando o gancho, do que a gente está trazendo, eu acho que é importante a gente falar da super novidade que a gente está trazendo também dentro do IBPT Educação. Então, a gente aqui mapeando que o Simples Nacional é o maior segmento, realmente onde se concentra, em termos quantitativos, o maior número de CNPJs, pensando que nós aqui dentro do IBPT Educação temos o propósito de formar e de capacitar o tributarista de inteligência de negócio, que é aquele profissional que atende CNPJs, ele é focado em atendimento de CNPJ. A gente viu essa necessidade de trazermos para dentro do IBPT Educação uma formação especializada do tributarista para atender as empresas do Simples Nacional. Então, para quem está agora nos acompanhando ao vivo nesse podcast, a gente gostaria de fazer um convite para vocês. Helena, qual que é o convite que a gente tem para esse pessoal? Amanhã, às 19 horas, a gente vai ter uma imersão, um workshop falando a respeito da reforma tributária e essa nova fase do Simples Nacional.
Então, para o pessoal que quer começar a atuar no tributário, para quem já está atuando no tributário, mas às vezes não tem essa visão de quanta oportunidade temos dentro do Simples Nacional para poder atender empresas desse segmento, não pode perder amanhã. Exato. E uma coisa bem importante, né, Helena? Por que vocês devem estar conosco amanhã às 19 horas nessa Masterclass sobre reforma tributária e essa nova fase do Simples Nacional? Porque é uma excelente oportunidade de monetização Sim. do conhecimento de vocês. Então, Helena, fala um pouquinho da tua experiência, dos resultados que você já trouxe para empresas do Simples Nacional, potencial de fechamento de contratos, que acho que isso é bem importante. O que tem de oportunidade para monetizar? Vou puxar lá do início da carreira. No início, inclusive assim, até mesmo por conta dessa proximidade com as pessoas, os empresários do Simples Nacional, então, igual você falou, é a farmácia que a gente vai, é o mercado, então vai comprar pão na padaria, então tudo é um potencial cliente. O tributarista, ele não existe empresa a qual ele não faça diferença. Sempre tem alguma coisa que a gente vai fazer diferença. Recuperação de crédito, gente, é muito bom. Só que o cliente, na verdade, ele não quer recuperar crédito. Ele não quer pagar errado. Ele não quer pagar mais agora para frente. Porque nesse momento ele foi sangrado durante um bom tempo até conseguir recuperar. Então, acho que não tem empresa que a gente não atende. Um dos primeiros trabalhos que eu fiz dentro da parte tributária, já nessa parte assim, mais estratégica, mais consultiva e tudo, foi um planejamento tributário para salão parceiro. Então, eu apliquei a questão do salão parceiro, então foi um contrato de R$5.000. Na época, 5 mil estava batendo ali o meu salário do banco. Eu estava recebendo o salário do banco, ou seja, em um único trabalho, que foi um trabalho que não é um trabalho muito difícil de ser realizado. Então, a gente vai lidar com uma quantidade de informações muito pequenas e tudo, já me monetizou com 5 mil. Teve trabalhos maiores? Sim, teve trabalhos maiores, mas começando ali, para quem está iniciando, você consegue ter um cliente de forma mais rápida e fechar contratos de no mínimo R$5.000. Isso é bacana. E é legal trazer a Helena, gente, ela tá hoje num município bem pequeno, né, Helena? Sim, 5 mil habitantes. Então o município da Helena é de 5 mil habitantes. E para quem já me acompanha mais tempo, sabe que a Helena, ela foi, além de minha aluna, formada pela Formação Tributarista do Futuro, foi minha mentorada também. Então eu acompanhei bem de perto a carreira, na toa que a Helena hoje é uma das nossas professoras de BPT Educação. Então eu sei do potencial dela. A Helena já é nossa diamante laranja, né? Então para os alunos que acompanham são do FTF, a gente tem um programa de gamificação entre os nossos alunos, né, que é com base no resultado. Então, o Diamante Laranja representa já 1 milhão de honorários faturados como tributarista de inteligência de negócio. Então, eu afirmo para vocês que a Helena tem toda a competência, todo o respaldo para poder ensinar vocês sobre como vocês podem iniciar a carreira de vocês na área tributária, focando no Simples Nacional. Até mesmo quem é do FTF, quem é de outros cursos do BPT Educação e quer se aprofundar no Simples Nacional, é uma excelente oportunidade. Porque o tributário, eu sempre falo, ser tributarista e o mundo tributário é algo muito amplo. Então, por mais que lá dentro do FTF a gente tenha mais de 200 horas de conteúdo, a gente não consegue pegar uma coisa e aprofundar, porque senão a formação que já tem 300 horas ia ter mais de 1.000 horas, né? E vocês não iam acabar nunca. Então, o que a gente faz? E é algo que eu sempre falo. O tributarista de inteligência de negócios, ele entra, se forma, tem uma visão do todo e depois ele vai escolher as áreas que ele quer atuar e vai estudando sempre, né? Então vai se aprofundando. Então, como é nosso propósito no BPT Educação não apenas formar, mas capacitar, então tá dentro do nosso propósito promover os cursos de capacitação. E esse é o propósito da nossa Masterclass de amanhã, de capacitá-los com esse foco para as empresas do Simples Nacional, as oportunidades vindo num contexto de reforma tributária ou mesmo fora de um contexto de reforma tributária. E a gente vai lançar também o nosso treinamento específico de ZATS, que é o do zero a tributarista especialista em Simples Nacional. Então é um treinamento focado para que vocês sejam tributaristas especialistas no Simples Nacional, e quem vai acompanhar essa jornada com vocês é a professora Helena. Então deixa aqui, a gente vai deixar na descrição aqui do episódio o link. Para quem está ao vivo, a gente vai colocar aí, já foi colocado, já colocamos aí no chat o link para vocês se inscreverem na Masterclass amanhã
conhecerem mais sobre o Desates também. Claro, vai ter muito conteúdo na Masterclass, mas a gente vai abrir essa oportunidade para quem estiver presente para ser um dos primeiros alunos do nosso Desates, do 0 a tributarista especialista em Simples Nacional. Caso você esteja aqui acompanhando esse episódio gravado, já depois do lançamento do Desates, a gente vai deixar o link aqui para você se matricular no Desates e você ingressar, né, se especializar no tributário, sendo um tributarista especialista em empresas do Simples Nacional. Então, recapitulando, para quem que é, para qual profissional que é, tanto o convite para participar da Masterclass, como para ingressar no Desates. Para você que é contador, para você que é advogado e nunca teve contato com o tributário e quer ingressar no tributário já olhando para esse nicho que é o maior nicho de mercado. Então é para você que nunca teve nenhum contato, não tem experiência na área. É para você que já teve contato, que já tem uma certa experiência, que já atua um pouquinho dentro, já teve cases, independente se é para empresa Simples Nacional ou para outras, mas quer aprender mais sobre todas as oportunidades para você explorar como tributarista especialista em empresas do Simples Nacional. É para você que já é tributarista de inteligência de negócio, já passou pela formação tributarista do futuro e quer se especializar ainda mais, quer se aprofundar no Simples Nacional. Então é para você também, tá? Para quem que não é o Desates, não é para quem não gosta de estudar, para quem não quer ganhar dinheiro, né? Não quer faturar pelo menos R$5.000 com um contrato para empresas do Simples Nacional, não quer conhecer esse universo que é de oportunidades tributárias para as empresas do Simples Nacional, tá? É para você que não é para você que é procrastinador, que não gosta de estudar, que não gosta de colocar em prática, então não é para você. Agora, se você é uma pessoa comprometida com o seu futuro, com a sua carreira, que você quer monetizar, quer realmente faturar pelo menos R$5.000, você deve estar conosco dentro do Desates. Se você está vendo ao vivo, você deve participar da Masterclass conosco amanhã, que a gente vai apresentar tudo que a gente falou aqui numa profundidade maior, e ainda a gente vai abrir a oportunidade para você fazer parte do nosso seleto grupo de alunos do BPT Educação dentro do nosso treinamento Desates do 0 a tributarista especialista em Simples Nacional. Então fica esse convite para vocês. Helena, eu tô bem ansiosa, a gente já teve aí mais de 300 pessoas que confirmaram participação na nossa Masterclass amanhã, então eu espero que você também esteja conosco. Você não vai se arrepender, vai ser uma oportunidade única. E lembrando que a gente vai fazer uma condição super especial para essa primeira turma, né, Helena? Sim, e fora que essa questão da primeira turma, a gente tem oficina, só dando um pouquinho de spoilers, que a gente vai ter oficina prática, gente. O pessoal pede muito prática. Até falando para quem é o Desates, né? Eu tive uma pergunta, eu até mandei pro Marcos, me perguntando, por ser advogado, a pessoa que me mandou perguntou, Helena, vai ser só para contador? Porque às vezes as minhas aulas têm muita conta, muito cálculo. Gente, é para todo mundo. E é daquele estilo, é o passo a passo. O conceito é material pronto? Não, não é material pronto, é fazer o seu material, entender a lógica por trás daquilo ali. Então, assim, só trazendo um pouquinho de spoiler, tá, pra vocês. Eu tô muito, muito ansiosa. Imagina. Eu tô muito ansiosa e espero todo mundo. Agradeço mais uma vez o convite, a confiança, tá? Então, assim, pra mim é uma honra estar aqui. Uma honra estar aqui, a gente poder pegar e a gente trabalhar essa parte juntas aí do Simples Nacional. Tô muito feliz. E pra mim é um orgulho, né? Ver alguém que eu me formando, né? Peguei de bebezinha no tributário, Me formou, né? De bebezinha no tributário, tá aí com esse nosso projeto em conjunto, lançando juntos. Então, pra mim também não é apenas uma honra, mas um orgulho, né? Sei que fico muito orgulhosa. E, pessoal, então, estejam conosco amanhã na Masterclass. Vai falar tudo sobre o que vai ser o Desates, qual que é o conteúdo programático, o que vocês já vão encontrar como aulas gravadas, quais vão ser as oficinas práticas, enfim. Tudo que vai ter no Desates, vocês não vão se arrepender. Estejam conosco amanhã na Masterclass para entender tudo que vai ser esse nosso novo treinamento do BPT Educação com a nossa querida professora Helena. E se você está chegando agora, gostou desse episódio de podcast, saiba que você tem mais de 100 episódios aí para maratonar e toda semana, sexta-feira, é um novo episódio para você. Então, o que você precisa fazer? Você precisa assinar o podcast na sua plataforma de podcast de preferência. A gente está no Spotify, então procura lá Podcast Tributarista do Futuro, assina o nosso podcast, tem muito conteúdo bom lá para você. Obrigada, Helena. Tá? E a